Olá, irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anitta, estou aqui para estudar com os irmãos um texto do pastor Elias Werneck chamado Motivação Sincera. Esse texto foi escrito para o Manancial, que é um devocional diário produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece meditações baseadas na Bíblia, que é a palavra de Deus. Então, como não fui eu quem escrevi o texto, foi o pastor Elias, o que eu vou fazer? Vou ler o texto com os irmãos e contar aquilo que eu entendi, tá bom? Então, isso dito, isso esclarecido, vamos orar. Senhor Jesus, que nós possamos compreender qual é a motivação sincera do nosso coração para te servir. Que nós possamos segui-la. Que não façamos as coisas por uma questão de religião ou porque estamos imitando alguém, mas que tenhamos a motivação certa para te servir. Pedimos perdão também dos nossos pecados. Em teu nome que oramos. Amém. Bom, irmãos, então, motivação sincera. Não é fácil não, né? Para a gente estudar sobre isso, a gente vai ler 2 Reis, capítulo 10, versículos 18 a 32. Então, pega aí a sua Bíblia, no 2 Reis, e vamos ler lá o que o Senhor tem para nos falar. Jeú mata os sacerdotes de Baal. Jeú reuniu todo o povo da cidade e lhes disse: a adoração de Acabe a Baal não foi nada comparado ao modo como eu o adorarei. Portanto, convoquem todos os profetas e adoradores de Baal e reúnam todos os seus sacerdotes. Todos devem vir, pois vou oferecer um grande sacrifício a Baal. Quem não comparecer será morto. O plano astuto de Jeú, porém, era destruir todos os adoradores de Baal. Então Jeú ordenou: preparem uma reunião solene para prestar o culto a Baal. A convocação foi feita e ele enviou mensageiros por todo Israel. Todos os adoradores de Baal vieram e ninguém faltou. Encheram o templo de Baal de uma extremidade à outra. Jeú instruiu o responsável pela sala de vestimentas: todos os adoradores de Baal devem usar estas roupas. E as roupas foram distribuídas. Em seguida, Jeú entrou no templo de Baal com Jonadab, filho de Recabe. Disse aos adoradores de Baal: certifiquem-se de que ninguém que adora o Senhor que esteja aqui, mas somente aqueles que adoram a Baal. Estavam todos dentro do templo para oferecer sacrifícios e holocaustos. Jeú havia colocado 80 homens do lado de fora do edifício e os avisado: se deixarem alguém escapar, pagarão com a própria vida. Assim que Jeú terminou de oferecer o holocausto, deu ordem aos seus guardas e oficiais: entrem e matem todos. Não deixem ninguém escapar. Os guardas e os oficiais mataram todos e arrastaram os corpos para fora. Então os homens de Jeú entraram na câmara mais interna do templo de Baal, levaram para fora a coluna sagrada usada no culto de Baal e jogaram no fogo. Despedaçaram a coluna sagrada, demoliram o templo de Baal e transformaram em banheiros públicos, como é até hoje. Desse modo, Jeú destruiu todos os vestígios dos cultos de Baal em Israel. Contudo, não destruiu os bezerros de ouro em Betel e Dan, com os quais Jeroboão, filho de Nebate, havia levado Israel a pecar. Ainda assim, o Senhor disse a Jeú: você fez bem em seguir minhas instruções e destruir a família de Acabe. Por isso, seus descendentes serão reis de Israel até a 4ª geração. Mas Jeú não obedeceu de todo o coração à lei do Senhor, o Deus de Israel. Não se afastou dos pecados que Jeroboão havia levado Israel a cometer. Naquele tempo, o Senhor começou a reduzir o território de Israel e o rei Hazael conquistou várias regiões do reino. Amém? Então, vamos lá. Motivação sincera. O pastor Werneck escolheu os versículos 30 e 31 para serem os chaves, que diz assim: e o Senhor disse a Jeú: como você executou corretamente o que eu aprovo,
fazendo com que a família de Acabe, tudo que eu queria, seus descendentes... Desculpa, vou começar de novo. E o Senhor disse a Jeú: como você executou corretamente o que eu aprovo, fazendo com que a família de Acabe, tudo o que eu queria, seus descendentes ocuparão o trono de Israel até a 4ª geração. Entretanto, Jeú não se preocupou em obedecer de todo o coração à lei do Senhor, Deus de Israel, nem se afastou dos pecados que Jeroboão levou Israel a cometer. Então, Jeú, ele teve um reinado desaprovado. Ele não estava abafando com o Senhor Deus, pisou na bola, não estava sendo leal, né? Mesmo que ele tenha promovido uma reforma religiosa, né? Ele acabou com todos os profetas, todos os adoradores de Baal. Ele foi lá, fez aquilo tudo, mas o coração dele não estava bem com Deus, né? Por quê? Porque ele se manteve adorador do culto a bezerros de ouro em Betel e Dan. Então não adianta nada, né? A gente tira da nossa vida algumas coisas que sabe que Deus desaprova e outras a gente mantém. Então o seu zelo, o zelo de Jeú pelo Senhor, não partia de um coração sincero. Não era sincero. Então tem um grande perigo de quando a gente realiza coisas para Deus na base apenas da razão. A gente fala, bom, isso é o que tem que ser feito, vou lá e faço na força da carne, movida apenas pelo quê? Pela nossa inteligência, que Deus deu a inteligência para nós. Então, em vez de nós fazermos as coisas de acordo com o que diz a palavra, de acordo com o que Deus quer, a gente usa a nossa inteligência e faz aquilo da melhor forma, né? Mas quando a gente age assim, a gente acaba como se estivesse construindo uma casa sobre areia. Porque ainda que todo mundo fala, nossa, que legal, olha só o que Jeú fez, destruiu todos os adoradores de Baal, olha, fez bem, hein? Mas a casa não tem sustentáculo, ela acaba ruindo. Por quê? Porque ele ainda adorava os bezerros de Betel e Dan. Então esse rei ele foi usado por Deus para algumas ações. Mas ele esqueceu, de duas coisas muito importantes, de duas verdades básicas. Primeiro, que Deus é onisciente e ele não se deixa enganar. Ele tá, em todo lugar, ele ouve tudo, ele escuta tudo, ele tá o tempo todo atento. Então a gente precisa sempre perguntar pra gente qual é o motivo da nossa participação e do nosso envolvimento com a obra de Deus. Sabe? Será que a gente faz as coisas porque está acostumado, porque é religioso? Será que a gente faz as coisas realmente porque Deus quer que a gente realize aquilo? Será que a gente faz as coisas porque Deus realmente conta conosco? Ou não? É uma coisa automática. Eu aprendi com meu pai que era assim, eu fiz assim, e todos os meus amigos fazem, meus irmãos na igreja, e vou continuar fazendo assim. Então, é importante que é muita honra a gente ser um instrumento nas mãos de Deus, a gente se disponibilizar para o Senhor, mas a gente só vai ser aprovado, só vai tirar 10 se o trabalho da gente for de verdade, de origem genuína, querendo agradar ao Senhor, fazendo tudo para Ele, para a honra e glória dEle, não porque todo mundo está acostumado a fazer, e não porque é nosso pensamento, a nossa inteligência nos ensina a fazer. A nossa motivação tem que ser a mais sincera possível. Por que é que você faz o que você faz? É isso que você tem que perguntar. Por que é que você trabalha na obra de Deus? O que é que te motiva a isso? Porque Deus vê você, Deus conhece você. Ele sabe tudo a seu respeito, Ele sabe tudo a meu respeito, Ele sabe tudo a respeito de todos. E o que Ele está vendo? Isso é uma pergunta que não quer calar. O que Deus sabe a respeito de você? Então é tempo da gente refletir e fazer os ajustes que a gente acha que são necessários, né? E se nós não estamos fazendo as coisas para o Senhor com a motivação certa, nós temos que nos arrepender e pedir ao Senhor que tenha misericórdia de nós, para que nós possamos fazer tudo com a motivação sincera. Amém? Bom, o nosso manancial termina assim. É honroso ser um instrumento de Deus
um instrumento que Deus usa, mas só seremos aprovados se nosso trabalho for de origem genuína. Amém? Bom, meus irmãos, eu me despeço aqui com o meu abraço fraternal de ursa diário. Lembrando que tanta coisa cabe num abraço. Parece, ó, um laço. Quero que os irmãos se lembrem também que, como está lá em Isaías 40:31, aqueles que confiam no Senhor, ó, terão as suas forças renovadas. E lógico, vamos se lembrar que é importante que tenhamos a motivação sincera para servirmos ao nosso Rei. Bem, meus irmãos, eu me despeço aqui com a minha palavra de ordem, que é gratidão.